Chegamos ao nosso 7º vídeo e não passa, gente do céu, eu falo e não dá. Bom, chegamos ao 7º vídeo, né, do nosso estágio no formato de extensão em diferentes contextos, no qual agora eu estou abordando o tema da pedagogia hospitalar. Enfim, o pedagogo, né, dentro do ambiente hospitalar, ele vai trabalhar dentro do hospital, né, e ele é o profissional responsável, além de consultar, né, um médico que está atendendo a esse paciente, aluno, né, essa criança ou adolescente, ele vai consultar primeiramente para ver se há a aptidão para, né, receber o atendimento pedagógico, porque a gente nunca sabe qual a condição, a enfermidade que por hora, né, essa criança ou esse adolescente está enfrentando. Quer raspar? É brigadeiro? Obrigada. Minha filha roubou um brigadeiro meu aqui de colher e me deixou um salgadinho pra comer. Enfim, né, estando apto para receber o atendimento pedagógico necessário, ele também vai ser o profissional, né, dessa área que vai conversar com a família, né, sobre o atendimento pedagógico que vai ser ofertado para essa criança e adolescente. A coordenação, o acompanhamento, né, aos demais professores encarregados de realizar o atendimento hospitalar e domiciliar. Por quê? Porque muitos profissionais, né, muitos pedagogos, muitos professores, eles vão continuar o atendimento pedagógico após essa criança e esse adolescente ganharem alta, né? Continuarão os estudos, aí não passa mais ser de forma hospitalar, será em ambiente domiciliar, né? Então ele vai fazer o acompanhamento, a coordenação dessas equipes de professores que, né, estão encarregados de dar o atendimento. Ele vai fazer a avaliação, a organização, né, das propostas, né, para ver se as mesmas estão adequadas, né, para serem ministradas para essas crianças e adolescentes hospitalizados. A seleção de materiais, a organização de materiais, recursos pedagógicos, né, que após o ok, né, da equipe hospitalar, que isso é muito importante para eles, né, no caso, ver as condições e ter todo um preparo, uma higienização, se os materiais, os recursos ofertados, né, estão de acordo, tá bom? Estão de acordo, né, com o que vai ser ministrado, vai fazer o incentivo à integração, né, dos profissionais, dos professores hospitalares, o acompanhamento do progresso hospitalar, que como a gente já falou, a pedagogia hospitalar, ela visa, né, dar a continuidade dos estudos, né, da aprendizagem das crianças fora do ambiente da escola, né, e após a alta hospitalar, avaliar a efetividade, né, o progresso desse processo de aprendizagem das crianças, e principalmente eles também vão ter contato com os pais, ali como a gente falou no início, né, desse parágrafo, porque dentro do ambiente hospitalar, os pais, eles também estão fragilizados, né? Porque creio eu que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável gosta de ver, né, o seu filho naquela situação. Eu, por exemplo, já tive eu tenho 2 filhos, né, um menino de 14 anos e uma menina de 6. Os dois já passaram por cirurgias, né, precisaram ser internados para passar por um procedimento, e eu fiquei fragilizada, né,
Só um minutinho, que eu vou precisar dar uma parada, eu já retorno, tá? Bom, voltando, essas aulas, né, elas vão funcionar como uma forma de retorno, né, à rotina que essa criança, esse adolescente tinham antes da hospitalização. E elas têm como objetivo, né, gerar momentos de alegria, auxiliar os alunos a se preocuparem menos, né, com o tratamento pelo qual ele está passando, o aumento da autoestima, né, das crianças e dos adolescentes, ajudando eles a entenderem, né, a situação atual e até colaborarem para o sucesso, né, da sua cura. Deixa eu dar uma colada aqui. Proporcionar a segurança aos pais, né, como eu falei, porque os pais, eles se sentem, né, impotentes, eles também precisam, né, de um carinho. Voltando, porque para variar caiu, fechou tudo, né, então vocês vão ter que estar se acostumando com esses vídeos interrompidos, assim. Bom, voltando, né, ele vai ajudar em termos de pais, né, como eu falei, os pais também precisam desse olhar, desse acolhimento, né? Porque eles também se sentem fragilizados, né? Vendo o seu filho ali, né? Numa situação delicada que foge da alçada de cuidados somente deles, né? Então, o pedagogo vem também para isso, né? Proporcionar essa segurança para os pais, né? Ofertando o processo, né, pedagógico, o processo de aprendizagem, ajudando a manter esse equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico durante, né, o período de internação dessa criança ou desse adolescente, né, para que eles consigam combater melhor, né, a lutarem melhor contra essa doença ou enfrentarem melhor esse momento, né, que eles vão estar ali no hospital, além do, claro, né, manter, ajudar, auxiliar a criança ou adolescente a manter, né, o mais próximo possível o conteúdo, né, estar em dia com esse conteúdo, evitar perder o ano letivo, evitando os atrasos. Então, o profissional, né, o pedagogo hospitalar, ele vem para somar. Já falei, falo sempre que em todas as áreas o pedagogo é de extrema importância e essa, né, na pedagogia hospitalar é mais do que indispensável e importante, embora muita gente, infelizmente, não valorize, né, o nosso trabalho e também veja, né, a criança e o adolescente como somente um paciente, não como um aluno. Minoria dos hospitais no nosso país oferta esse tipo de atendimento, né, de pedagogia hospitalar, prejudicando o ensino, porque visa ele somente, né, que é necessário tu tá no hospital, tu só vai receber o atendimento médico, né, não o educativo, e depois se vira para dar um jeito de tentar recuperar o tempo perdido, o atraso. Então, né, devido às peculiaridades, às particularidades, né, da situação, o pedagogo, ele deve, acima de tudo, né, prestar um serviço humanizado, né, ter esse olhar acolhedor, não somente no ambiente hospitalar, eu vejo em tudo, né, principalmente eu que sou professora de faixa etária, né, faixa etária 13 e 4, devido à rotina, eu sou muito falha. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito a trabalhar em mim, a assumir os meus erros, e eu sei o quanto eu sou falha, né? Não só como pessoa, mas não vem ao caso, mas como uma profissional, né? Uma educadora, porque a gente entra no automático, na nossa zona de conforto, né? Então tu só vai ali, aplica, faz assim, 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 beleza, e muitas vezes
ao longo do dia acontecem situações, acontecem, né, momentos que passam despercebidos, né, pela nossa falta. Falo minha agora, minha falta do olhar atento. Então, todo dia eu tô tentando melhorar, né? Não posso levar aquela coisa, né, de problemas de casa para a escola e vice-versa. Também sou muito falha nisso, né? Eu tenho uma pessoa que sempre me fala muito assim, não leva pro coração as coisas que acontecem, e eu tenho esse defeito, né, de levar pro coração, e daí entro no automático, daí eu começo a me questionar como profissional, e daí, né, entra uma bagunça. O que me falta muitas vezes é esse olhar acolhedor, né, esse olhar diferenciado, vamos entrar no modo automático e vai. E eu tô trabalhando muito isso, né? Eu assumo esse erro e tô fazendo o melhor que eu posso a cada dia. Então, o profissional de pedagogia, eu tô falando como educadora, a gente tem que ter esse olhar, esse atendimento humanizado, independente do local que a gente está trabalhando. Não importa se é uma escola, não importa, né, se é um hospital, principalmente no nosso caso, que estamos lidando com crianças e adolescentes que são indivíduos, né, sujeitos em formação. Hoje eu tive a minha primeira entrega, né, de pareceres como professora, né, professora regente, como, né, a responsável por uma turma. Eu vou dizer para vocês que eu tava assim, ó, dor de barriga, mão gelada, mega nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Os pais, assim, maravilhosos, até se algum deles assistir, um beijo enorme para vocês, né? Tornaram um sábado mais tranquilo. E então, hoje eu comentei uma coisa muito com eles, assim, que cada indivíduo, nesse caso, né, nas minhas crianças, cada indivíduo é um mundo, né? São valores, são crenças, são vontades, são limitações, cada um, né? Uma mãe de 2 alunos meus, eles são irmãos, ela falou assim: nossa, a gente, né, filhos de mesmo pai e mesma mãe, criados da mesma forma, e são completamente diferentes. Daí entra o que eu conversei, que eu aprendi sobre as linguagens do amor, né, para criança, aprendi também a minha, e a gente tem que aprender, né, a ter esse olhar diferenciado de que cada criança, cada adolescente é único, independente, né, de estar num ambiente coletivo. A gente então tem que tentar ao máximo, em certas situações, né, ter uma abordagem diferente para chegar, né, no nosso objetivo. E no hospital também não é diferente, né? A gente vai atender cada, né, indivíduo de forma diferente, uma forma, né, dele se sentir valorizado é chamar pelo nome, né? Eu sempre chamo as crianças pelo nome. Claro que eles têm apelidos, eu dou apelido, até falei para os pais hoje, se eles se sentissem incomodados, né, com apelidos, pudessem me falar, mas tranquilo, que é uma forma de carinho, né, de individualidade, dele saber aquele pertencimento a ele, né, a escuta, que é isso que eu falei, né, que o dia quer passar tão batido, com tanta correria, né, principalmente, assim, quem me conhece sabe da minha rotina, assim, que é mega corrida, ainda mais agora em processo de término de faculdade. Então, às vezes eu peco nesse olhar, né, nesse escutar, mas eu tenho muito de abaixar no nível da criança, olhar ela nos olhos, né? A gente tem que respeitar crenças, né, os valores, os desejos, a intimidade desse estudante, né, dessa criança ou desse adolescente, no sentido na área, né, que agora a gente fala da pedagogia hospitalar. A gente tem que transmitir confiança, segurança, né, no apoio durante a atividade pedagógica, né, utilizando técnica, prática, né, a cada situação do aluno, respeitando a sua enfermidade, né, o motivo pelo qual ele está ali. A gente tem que ter esse olhar para termos sucesso,
no sentido da aprendizagem pedagógica, né? Porque além de crianças e adolescentes, eles são seres humanos e ali no processo eu sempre falo muito processo, mas não é isso que eu quero falar, sai automático. E eles estando ali no ambiente hospitalar já é mais fragilizado, eles estão mais fragilizados, então mais do que nunca eles têm que ter, a gente tem que ter esse olhar atento com eles, né, no atendimento, não é somente a parte pedagógica, né, mas no sentido psicológico, afetivo, em tudo. Então, primeiramente, uma coisa que eu gosto muito, embora seja muito difícil, que é uma palavrinha linda que está sendo muito usada, que seria a empatia, né? Que é ao se colocar no lugar do outro, mais do que nunca, né? O profissional ele tem que fazer independente da área, mas, né? Estamos nos referindo à pedagogia hospitalar, ao ambiente hospitalar, é se colocar no lugar do outro, né? Nesse caso, do aluno hospitalizado, dos seus acompanhantes, ter esse olhar também para quem está acompanhando, porque não é de novo tudo, vamos começar. Então, voltando, o se colocar, né, no lugar do outro, daquela criança, daquele adolescente que por hora está hospitalizado, dos acompanhantes, né, que nem eu falei, que também ter esse olhar atento para eles, porque não é fácil, né, um pai, uma mãe, o responsável ver, né, o seu filho, ou aquela criança, aquele adolescente nessa situação delicada, né, é ter a famosa empatia, né, porque nesse momento, mais do que nunca, todos estão enfrentando, né, desafios e limitações. E isso se chama, né, de humanizar o atendimento, né, o processo de atendimento pedagógico, né, de ensino, olhar não somente como um aluno, mas olhar como uma vida, né, um indivíduo que está fragilizado, a tal famosa empatia, né, já que esse adolescente, essa criança, ele está numa situação delicada, ele está fora, né, da rotina, ele está limitado, ele está longe, né, dessa saúde, filha. Ele está fora, limitado, longe dessas oportunidades, né, de socialização, que é extremamente importante, né, para a construção dele como um cidadão, um indivíduo, né, pertencente à sociedade. Muitas vezes, eles estão com limitações, né, de movimento, de locomoção. Então, nós utilizarmos metodologias, nós utilizarmos os recursos, materiais, né, o que for necessário para levarmos além do conhecimento, além desse processo de aprendizagem, levar um pouco não, né, levarmos dignidade, eu digo assim, né, para ele, porque muitas dessas crianças, esses adolescentes, como já foi falado anteriormente, eles vão ter, né, desvios de conduta, podem se apresentar revoltados, podem se apresentar agressivos, né, por estar ali, ser obrigado, eles ainda muitos não entendem, né, independente da idade, o que acontece, eles sentem falta dessa rotina e estarem no ambiente hospitalar, né, dependendo do que está cometido, o atendimento, né, médico, causa dor, vem visando a cura, né, mas tem procedimentos mais invasivos que a criança ou adolescente tem que passar. Então, o profissional de pedagogia também tem que ter esse olhar humanizado, né, se fazendo presente, não só como, né, um instrumento, um mediador, né, do atendimento pedagógico, um mediador da aprendizagem, mas também, né, como um participante ativo, aquele que faz a diferença no processo de cura dessa criança e desse adolescente que se encontra por hora,
né, internado, e também depois da sua alta, né, fazendo o acompanhamento domiciliar até que a criança, em muitos casos, até que a criança esteja apta, né, para o retorno da rotina, né, o retorno à escola, ou não, né, não poder voltar, permanecer acometido, mas, né, ter esse atendimento domiciliar, esse diferencial. Então, agora, no slide 8, eu vou apresentar para vocês uma palestra muito legal, tá? Que ela foi ministrada pela professora e mestra, né? Sônia Sueli do Espírito Santo. Eu errei o nome, eu botei Espírito Santos, mas é Espírito Santo. Ela ministrou em 2017 no auditório da Faculdade Internacional Signorelli, né, com o tema de pedagogia hospitalar, comemorando o Dia do Pedagogo. Muito bacana, eu assisti e eu venho trazer para vocês isso como uma forma de agregar, né, o meu estágio de extensão e também o conhecimento. Eu espero que vocês estejam gostando, independente dessas interrupções, né, que está acontecendo. Eu toda hora tendo que reiniciar celular e vídeo. Continue me acompanhando, né? E, pelo amor de Deus, venha a formatura, né? Eu tô louca para terminar e poder depois continuar minha carreira como pedagoga, né? Sempre estudando, não sei para que área que eu vou verter, se eu vou continuar na área de educação, não sei, né? Vamos ver. Então, bora para aula 8. Aguardo vocês agora com a palestra, tá? Tchau, tchau.